Vamos ver se entrou. Prontinho. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai para a nossa segunda aula. Quem aí chegou depois? A primeira aula, tive um probleminha com os direitos autorais por causa do documentário para postagem. Então, eu vou subir um link e vou compartilhar com vocês pelo Ava. E aí, vocês ficam responsáveis por me falar se o link está rodando ou não. Porque se ele não tiver, aí eu vou tentar novamente uma outra forma de compartilhamento, tá bom? Ô, Carol, teria como Diga. compartilhar no grupinho do WhatsApp também? Porque eu não tenho acesso ao meu Ava ainda. Por enquanto, sim, não tem problema nenhum, tá? Eu posso fazer isso, mas depois que você liberar o acesso, é muito importante que você acesse esse link para que conte o acesso da sua disciplina, tá bom? Ah, tá bom. Uhum. Não pode deixar de ficar sem de acessar. Fechou. Beleza, então, assim que tiver, que eu conseguir, eu coloco. Essa de hoje, como a gente está conseguindo fazer pela nova implementação, já vai ficar disponível automático assim que encerrar a gravação e subir a aula é mais simples. Então, eu acredito que não tenha problema de direitos autorais. Ah, Carol, mas a de hoje, eu acredito que tem alguma imagem na aula de hoje que deu direitos autorais, porque eu não passei vídeo, e a aula de segunda-feira também foi barrada. Então, qualquer coisa, eu entro em contato com vocês, beleza? Beleza, obrigada. Então, vamos lá. Nutrição, exercício físico e estética. Na aula de hoje, eu quero que vocês se lembrem um pouquinho do que a gente viu no documentário da aula passada. Lembra que eu falei que essa aula seria essencial? E lembra que eu falei que vai ter dias que a gente vai terminar uma aula mais cedo? Eu acredito que hoje seja um dia que a gente termine mais cedo. Por quê? Porque nós teremos a nossa aula prática em algum momento do agendamento, beleza? Então, hoje a gente vai falar um pouco, vai retomar sobre o documentário. Como vocês vão ter aula normalmente semana que vem, diferente da turma de segunda-feira, então vocês não terão aula, né, dia de feriado, o que é um grande aliado para a gente, dá para a gente manter um ritmo um pouco mais tranquilo. Quando a gente fala de exercício físico, a gente tem que pensar que nós temos aí uma energia a ser gasta, correto? Vocês lembram do conceito de atividade física? Atividade física é todo movimento que exerço que eleva o meu gasto energético acima do GEB, ou seja, do gasto energético basal. O gasto energético basal ou taxa de metabolismo basal, o que que ele é? Ele é a energia necessária para manter as funções vitais do organismo. Ou seja, em uma prescrição, eu não posso colocar uma prescrição abaixo do meu GEB, porque ele está mantendo as funções vitais do meu organismo. Então, quando eu tenho a prática de um exercício físico ou de uma atividade física, eu já tenho automaticamente o quê? Um gasto energético acima do uma atividade física ou um exercício Acima do físico normal. acima do normal, ou seja, acima do basal, certo? Então, o que que eu preciso para que eu aumente, para que eu eleve esse gasto? Eu tenho uma molécula chamada ATP. Essa molécula chamada ATP é a minha moeda energética. Então, eu tenho ATP, produção de ATP, para que eu consiga executar a minha atividade física ou o meu exercício físico. Se vocês estão aí escrevendo, anotando a aula, vocês estão gastando energia acima do basal. Por quê? Para vocês fazerem um movimento de vai e vem da sua mão, seja teclado ou seja caderno, o que que vai acontecer? Vai ter esse gasto energético, porque você está produzindo energia, você está executando um movimento.
ou seja, você tem uma contração muscular. Para isso, é necessário ATP. Ficou claro? Tá claro, professora, obrigada. Ótimo. Então, ATP, um músculo como produtor de energia cinética durante a contração, precisa obter combustível que lhe permita gerar sua ação. Energia cinética está associada a movimentos do corpo, certo? Então, qualquer movimento, eu tenho aí uma produção de ATP. Ou seja, durante a contração, preciso obter combustível que lhe permita gerar sua ação. Qual é o meu combustível? ATP. ATP, moeda energética, moeda de energia do organismo. ATP é a molécula orgânica responsável por armazenar temporariamente a energia dos alimentos em suas ligações químicas. Então, a gente vai se alimentar e por meio, né, dessa alimentação, a gente vai conseguir armazenar por tempo limitado, ou melhor, um armazenamento limitado por um período de tempo curto, moedas de ATP, moléculas de ATP. O que a molécula de ATP faz? Ela é energia. Então, ATP é formado por quê? Por uma base nitrogenada mais açúcar. Então, eu tenho aqui base nitrogenada, adenina, mais açúcar, ribose. Eu tenho uma molécula de ATP. O que eu preciso que vocês entendam disso? A gente não vai entrar propriamente nas vias energéticas, porque o sentido do negócio não é vocês saberem a bioquímica. Vocês já assistiram aula de bioquímica, sei que colocaram aula de bioquímica para quem não tinha na grade, para que vocês pudessem assistir em um dia que vocês não tivessem aula. Então, o que vai acontecer? Eu quero que vocês entendam o sentido da via, porque o sentido da via vai facilitar o modo de entendimento do tipo de exercício. Se a gente entender o tipo de exercício, a gente consegue fazer uma melhor prescrição, ok? É isso que eu quero que vocês entendam. Então, a gente aí tem uma esquematização da estrutura de adenosina trifosfato, ATP. Está no livro de vocês essas imagens. O que eu preciso que vocês saibam? Adenosina, adenina mais ribose, e a gente tem aqui as ligações ricas em energia. Então, eu tenho 3 fosfatos. Quando eu tenho 3 fosfatos, eu tenho uma adenosina ligada a 3. Então, adenosina trifosfato. Quando eu tenho 2 fosfatos, adenosina difosfato. Quando eu tenho um fosfato, adenosina monofosfato. E aí nós temos a sigla para facilitar o entendimento. Adenosina trifosfato, ATP. Adenosina difosfato, ADP. E adenosina monofosfato, AMP. Certo? Carol, o que eu preciso saber dessa esquematização? Vocês precisam saber que a ligação entre fosfatos é rica em energia. Então, quando eu quebro, o que eu tenho? Liberação de energia. Então, fosfato mais fosfato mais fosfato, as ligações entre esses fosfatos são ligações ricas em energia. Se eu pensar que cada ligação entre fosfato é rica em energia, qual molécula vai liberar mais energia? A monofosfato, AMP, a difosfato, ADP, ou a trifosfato, ATP? ATP. A ATP, porque a gente tem ali 3 fosfatos, então eu tenho mais ligação para quebrar, certo? Então, as ligações entre os fosfatos liberam energia. Ficou claro para todo mundo aqui? Sim. Dúvidas, me perguntem. E agora a gente vai para a definição, né? O que vai acontecer com essa molécula de ATP?
Eu já falei que a ATP é uma moeda energética do trabalho fisiológico, então é uma moeda de energia do trabalho fisiológico. A gente precisa dessa moeda de energia para manter atividades além do gasto energético basal. A gente tem que ter esse ATP, certo? Energia extraída do alimento e conservada na molécula de ATP. A gente tem, eu já mencionei, a gente tem um grande armazenamento de ATP ou é uma quantidade limitada de ATP que a gente consegue armazenar no corpo humano? Limitada. Uma quantidade limitada de ATP, certo? O que vai acontecer? Quando esse ATP sofre hidrólise, libera energia para a realização de diversas reações químicas. A hidrólise, lise, é quebra, tá? Lise é quebra, hidro, água. Então, é a hidrólise, acontece a lise por meio da adição de água, certo? Vai acontecer uma reação que vai promover a lise dessa molécula. Então, ao sofrer a hidrólise, libera energia para a realização de diversas reações químicas. Como eu disse, quantidade de ATPs é limitada, esse armazenamento é limitado. Então, o que vai acontecer quando esse armazenamento acabar? A gente vai precisar entrar em uma produção, que é o sentido da aula de hoje. Vocês vão ver como que acontece essa produção. Existem maneiras de ressíntese de acordo com a necessidade. Então, cada tipo de exercício, cada via, acontece um modo de ressíntese desse ATP. E essa ressíntese é o que vai fazer a manutenção da durabilidade desse exercício. Como assim, Carol, manutenção da durabilidade? Vamos pensar em vocês. Vocês não têm aí um condicionamento, por exemplo, como o do Bolt. Vocês acham que se vocês começarem a correr, que nem ele correu, vocês vão aguentar o mesmo ritmo? Nem um minuto. E aí, eu também sou dessas, eu também não aguentaria nem um minuto. Então, de acordo com a necessidade, o condicionamento vai levar em consideração o tipo de exercício. Por exemplo, se eu, Carol, faço uma academia, o tipo de exercício comparado com o atletismo do Bolt é muito diferente. É igual você pegar, por exemplo, um fisiculturista para correr. Ele vai conseguir correr? Mas, Carol, o tipo de alimento também, a alimentação que essas pessoas fazem, também não contribui para essa energia, para que, porque eu fiquei pensando, assim, na musculatura, a diferença que um corpo tem do outro, e essa energia também, tem essa relação? Que me passou aqui pela cabeça agora. Muita, e é o que a gente vai ver na disciplina. Você vai ver que cada tipo de exercício exige uma quantidade de alimento. A gente tem uma aula, é uma aula que eu já falo, ela é bem pesadinha, mas é porque eu quero trazer essas informações para vocês. Eu lembro que teve uma aluna que falou: ai, Carol, você não vai cobrar essas gramas, né? Eu falei: não, eu não vou cobrar as gramas, mas é importante que vocês saibam que ela existe. Para cada tempo de exercício, para cada tipo de exercício, você tem uma gramagem, por exemplo, de carboidrato e do tipo de carboidrato que você vai passar 1 hora antes da prova ou 4 horas antes da prova. Quando a gente fala de um praticante, principalmente de atleta, quando a gente fala, por exemplo, eu treino à noite, às 8 horas da noite. A refeição que eu dou de manhã, eu já faço pensando nas 8 horas da noite daquele dia. Não é só o pré e o pós-treino, entende? Ah, tá. Então tem relação mesmo, né? Que Tem incrível. relação. É que a gente vai aos pouquinhos, né? A gente começa com uma partezinha. Semana passada vocês entenderam um pouco como que é a prescrição do exercício. Nós não fazemos, mas é importante que a gente entenda o que o nosso paciente fala pra gente, sabe? E hoje a gente vai entender como que funciona essa ressíntese para depois a gente ir caminhando, tipo, e agora? O que eu faço, né? Até que a gente vai ter uma aula de suplementação, tem até um trabalho que eu já falei para vocês. Então, né, vocês vão ver que tem uma grande relação com tudo isso. Uma coisa que eu falo para todo mundo: nutrição é vida.
A nutrição, ela se relaciona com tudo. Antes da mulher engravidar, no período gestacional, depois, né, a gente já sabe hoje que quando a mulher quer engravidar, a gente tem que consertar a nutrição de ambos, tanto do homem quanto da mulher, né? Certo? Sim. Então, é Sim, ao a longo da sementinha, vida. a sementinha dele também tem que dar contribuição, né? A Não é só o sementinha corpo dele dela. tem que estar nutrida, né? Isso É, tem a gente já sabe que tem estudos que mostram. Então, quando a gente fala de nutrição, eu falo, nutrição é vida. Ela está relacionada desde o momento que ser é gerado, né? Crescimento e desenvolvimento, até mesmo quando vai se aproximando da morte, por exemplo, com cuidados paliativos, certo? O mesmo acontece na educação física, no e exercício físico. é muito interessante isso que você falou, porque a ideia que a gente tem que a mulher tem que mexer na alimentação dela na gravidez, porque ele está habitado, o feto está habitado no corpo dela. Então é como se o homem não tivesse participação nenhuma. E eu acredito que essa crença também deve interferir muito, até no que quando tem um bebê que nasce com alguma deficiência, por isso que recai tudo sobre a mulher, porque é como se ela fosse responsável do início ao fim, né? Quando tem um espermatozoide que também tem funções e que também recebe nutrição Uhum. que ele também é responsável, mas a gente não pensa nisso, né? Tudo recai sobre a mulher, né? Não, o problema foi você, né? Eu não tenho nada a ver com isso, né? É que realmente não havia estudos ainda, né? Hoje a ciência ela vai se ampliando, se ampliando, se ampliando, e é legal ver isso, que você tem uma participação. E a nutrigenética tá aí, né? Justamente para ajudar nesse ponto. A gente vai se desenvolvendo, a cada dia que passa a gente vai se desenvolvendo, é legal. Até porque faz muito sentido, né? Um bebê é formado pelos dois códigos genéticos, então faz sentido que tenha uma intervenção dos dois. É, Belezinha? sim, uhum. Então vamos lá. Então aí a gente tem diferentes maneiras de ressíntese de acordo com a necessidade, né? Então a gente já sabe que quando essa quantidade limitada de ATP armazenada, ela vai se extinguindo, o que que a gente vai precisar? De uma nova ressíntese, de uma nova produção. Então esse ATP, ele vai se ressintetizar para que então nós conseguimos, né, para que os indivíduos todos, o ser humano, consiga gerar energia para manter o seu exercício. E aí nós temos três vias de regeneração. A gente tem o sistema ATP-CP, a glicólise anaeróbia e o sistema aeróbio. Então, quais são as três vias? Sistema ATP, CP, glicólise anaeróbia e sistema aeróbico. E o que que acontece, Carol, nessas três vias? É exatamente o que a gente vai ver. A gente vai entender em qual momento essas vias vão ser responsáveis por manter o exercício físico, ok? Então, vias de regeneração de ATP: sistema ATP-CP, glicólise anaeróbia e sistema aeróbio. Vamos começar com a nossa primeira via, sistema ATP-CP. Pronto. Sistema ATP-CP, então a gente tem aqui que acontece uma pequena reserva de ATPs intracelular. Esse sistema é o que eu vou trabalhar relacionado principalmente ao exercício físico lá do Bolt, ok? Então vamos começar. O que o sistema ATP-CP faz? O sistema ATP-CP ele vai liberar energia de acordo com o estado ou com a necessidade fisiológica desse organismo. A gente tem aqui uma via de mão dupla, ou seja, essa reação vai para a direita, essa reação vai para a esquerda, ok? O que eu quero que vocês pensem
é o seguinte, eu vou diminuir a tela que eu acho que vai ficar mais fácil de observar, que aí eu consigo digitar. Fosfocreatina é o quê? Fosfato mais a creatina ligadinha. Conseguem ver isso? Carol, saiu a imagem. Opa, perdão. Voltou. Vou começar do zerinho aqui, deixa eu apagar. A fosfocreatina, ela é um fósforo, um fosfato, mais a creatina, correto? Ela tá ligada. Então, eu tenho uma ligação. E aqui, o que que eu tenho do outro ladinho? ATP são quantos fósforos? 3. 3 mais a adenosina, correto? Então, eu tenho uma adenosina trifosfato. Vejam comigo, vejam se vocês conseguem observar. De acordo com o momento metabólico ou a necessidade fisiológica, essa via de regeneração, conhecida como sistema ATP-CP, ela vai agir. Agir de que maneira? Se o meu corpo está em repouso, eu estou com um gasto energético acima do basal? Não. Não, porque o basal é para manter as funções vitais. Meu corpo em repouso, o corpo humano em repouso, ele está num estado fisiológico que ele não precisa aumentar esse gasto energético, correto? Correto. Esse organismo, esse indivíduo, ele vai começar a realizar uma atividade física. Uma atividade, um exercício físico. O que que vai precisar? Produção de ATP. Porque lembram-se que o ATP é um armazenamento limitado? Esse ATP que tem um armazenamento limitado é o suficiente para iniciar o exercício para que ocorra uma ressíntese quando necessário. Ok? Começou a fazer o exercício, o que que eu preciso? Produção de ATP. Da onde vai sair a produção de ATP dessa via? Fosfocreatina é o quê? Fósforo, né? Mais a creatina. Então, eu tenho fosfato ali. Vai acontecer uma quebra. Por meio de quem que eu falei que acontece essa quebra? Ocorre uma hidrólise. Vai acontecer a liberação dessa molécula. Vai acontecer a liberação de fósforo mais creatina. ADP são 2 fosfatos. Se eu tenho um fosfato livre, aonde vai se ligar? Vamos lá, que eu acho que ficou confuso. ADP mais P, eu vou ter o quê, gente? ATP. Um ATP, porque eu vou ter uma adenosina ligada a 3 fósforos. 3 fosfatos, correto? Então, essa creatina, ela ficou livre e teve uma formação de ATP, que é o que acontece nessa reação. Creatina mais ATP. E aí eu tenho ATP para ser utilizado. Deu para entender isso? Sim. Alguém está com dúvida? Eu tô, professor. Ciara, não. Kívia, quem Adriana. falou? Eu, Adriana. Adriana. Oi, amor, tudo bem? Tudo bem, professor? Vamos lá, vamos começar do início, então. Sim, por favor. Mais fácil, né? Uhum. No comecinho da aula, eu vi que você entrou, eu acho que eu já tinha falado. ATP é moeda energética, fisiológica, então é uma moeda de energia. Para que a gente mantenha o exercício físico, a atividade física, a gente precisa de ATP. Por quê? Porque cada quebra desses fosfatos, o que que ele vai fazer? Libera energia, libera energia. Então, quanto mais fosfatos, mais energia eu tenho. ATP, eu tenho 3 fosfatos, eu vou ter 2 quebras.
Sendo que eu tenho 2 quebras, eu vou ter uma ligação rica em energia em cada quebra. Se eu tenho 2, então eu vou ter uma moeda de energia mais energética, digamos assim. Então, a ATP é a principal moeda de energia do nosso organismo. Certo. Certo? Certo. Essa quebra é feita por meio de hidrólise, é isso ou não? Acontece a hidrólise. Nesse Mas- momento vai acontecer uma hidrólise, ou seja, vai ter aqui a adição de água, hidrólise, lise é quebra e hidroágua. Então vai acontecer uma adição de água dentro da via bioquímica, aonde vai separar essas moléculas. Ah, tá legal. Certo? Eu não vou trazer as vias bioquímicas para vocês, porque não é o intuito. Eu quero apenas que vocês entendam a via. Certo. Tipo, o que ela faz durante o exercício? Qual é a importância? Quanto tempo ela mantém esse exercício? Isso é o que eu bato mais na tecla. Até aí, tranquilo? Tranquilo, professora, obrigada. A gente tem uma quantidade limitada de ATP armazenado que provém do alimento. Quando essa quantidade ela é ativada, ela é limitada, então ela acaba rápido. O que precisa acontecer? Precisa que ocorra a ressíntese, ou seja, temos 3 vias de generação que faz a ressíntese desse ATP, dessa moeda energética fisiológica. Temos a primeira, sistema ATP-CP, a segunda, glicólise anaeróbia e a terceira, sistema aeróbio. Até aí, tranquilo? Todo mundo? É importante que vocês entendam. Quando a gente fala de sistema ATP-CP, a gente está falando que parte de uma pequena reserva de ATP intracelular. Ou seja, ele inicia e então começa essa ressíntese. Tem uma via que é uma via de mão dupla, ou seja, essa equação ela vai para a direita como ela vai para a esquerda. Vamos tentar explicar por esse aqui que tem um textinho embaixo para ver se fica mais fácil para vocês. Quando o meu corpo está em repouso, eu só tenho o meu gasto energético basal, ou taxa de metabolismo basal, que é aquela energia necessária para manter as funções vitais do organismo. A partir do momento que eu começo uma atividade física ou um exercício físico, eu tenho o quê? Gasto de ATP e eu preciso da ressíntese do ATP. Certo? Sim? Não? Sim. Ótimo. Sim. Uhum. Se alguém falar não, por favor, falem não, que a gente tem que explicar de novo. O que vai acontecer? Momentos de repouso e ingestão de nutrientes na forma de alimento. Essa reação vai se deslocar para a esquerda, ou seja, eu não tenho gasto de energia. Eu tenho creatina e ATP. ATP são quantos fosfatos? 1, 2, 3. Mais adenosina, correto? Quando essa minha reação ela se desloca para a esquerda, um fosfato vai ser doado para a creatina. Então, vai se ligar nesse momento. Fosfato mais creatina. E nessa reação, o que eu fico? Eu fico com uma molécula de fosfocreatina mais uma adenosina de fosfato, ou seja, 2 fósforos. Todo mundo conseguiu observar isso? Sim. Sim. Aqui eu vou ter 2 fosfatos, para vocês ficarem mais fáceis. Certo? Por quê? Porque eu não estou gastando energia, eu estou adquirindo aquela minha reserva limitada. Ok? Então, quando o meu corpo está em repouso, eu tenho que a minha reação se desloca da esquerda para a direita. Ou seja, minha molécula de ATP vai doar um fosfato para minha molécula de creatina, formando fosfocreatina mais ADP, uma adenosina de fosfato. Dúvidas? Não. Perfeito, vamos para o próximo então.
E agora, eu não coloquei esse aqui em negrito, mas aqui, ó. Tá meio confuso, não consegui não entender não. Quem falou? Deixa eu ver. A Lúcia? Sim. Qual parte que você não entendeu, Lúcia? Me fala. A partir de qual momento? E mostra ali o indivíduo em repouso. Aí a setinha vai para direita, aí creatina mais ATP. Aí você lê o texto aqui, momento de repouso e ingestão de nutrientes. Eu não entendi a associação. O momento de repouso e a ingestão de nutrientes, a equação ela tá do lado contrário. Lembra que eu falei que é uma via de mão dupla? Eu tô aqui, eu tô guardando energia. Então, eu não tô produzindo ATP, eu tô fazendo uma pequena reserva energética no meu organismo. Então, a minha equação vai da esquerda... Opa! A minha equação vai da direita para a esquerda. Deu para entender? Mas isso só no momento do exercício físico. Não, é que assim, essa equação ela não tá totalmente arrumadinha, ela só tá representativa para vocês entenderem, tá? No livro de vocês. O que essa equação mostra? Ela mostra que em momento de repouso ou de alimentação, é isso que vai acontecer. Não que você parou de fazer exercício físico e vai acontecer isso. Não. Ela mostra que em momento de repouso é esse ladinho que vai funcionar. Deu para entender? É como se fosse uma economia. Você não está gastando o seu dinheiro, ele tá lá, ele se mantém, ele se mantém, mas não de uma forma, é claro que sem gasto nenhum, mas o gasto é muito menor do que quando você está fazendo atividade física, é isso? É o suficiente para manter as funções vitais. Você não precisa fazer uma ressíntese. Você, naquele momento, você está se poupando. Então, por isso que a equação se desloca para a esquerda, da direita para a esquerda. Você não vai ter um gasto energético quando você está fazendo algum tipo de atividade. Quer dizer, esse gasto é simplesmente basal. É para manter as suas atividades basal, a respiração, você está dormindo, está gastando alguma coisa, evidentemente. É o fígado funcionando, é o pulmão, é o rim filtrando, é o coração batendo. Coração batendo. Deu para entender agora? E aí? Mas isso daí seu áudio não vai ser só para exercício. Você tá já. Seu áudio está cortando, Lúcia. Eu quis dizer o seguinte, essa foto aí da esquerda, ela representa o indivíduo parado, energia basal, certo? O simples fato dele levantar da cama, por exemplo, já vai mudar para a direita? Já, porque ele vai fazer uma atividade física, entendeu? Ele vai se levantar e ele vai, por exemplo, você levantou da cama hoje, você foi preparar seu café, você foi ao banheiro, você sentou, pegou o seu caderno e você está escrevendo. Você está gastando ATP. Você precisa, por quê? Porque agora o seu gasto energético está acima do basal. Você precisa de um gasto energético maior. Deu para entender? Mas isso sofre variações, né? Porque uma coisa sou eu, euzinha na esteira, outra coisa é aquele cara lá com aquele motor no pé, né? Porque então, é claro que o tanto que eu vou gastar... que vocês vão ver. É isso que vocês vão ver a diferença. Qual é a duração, qual é a ativação da via em cada tipo de exercício? Porque isso inclui tempo. E também uma outra coisa também que eu fiquei sabendo, que eu fiquei pé da vida, foi que o gasto que um homem tem, vamos supor, o tanto que eu fico na esteira e o tanto que um homem fica na esteira, os mesmos minutos, mas ele vai ter um gasto muito maior do que o meu, justamente por conta da musculatura. Composição corporal. Gente, mas isso é muito injusto, eu fiquei muito chateada quando fiquei sabendo disso. É que a mulher, ela tem
biologicamente ela foi preparada para gerar vidas, né? Então, o que Uhum. acontece? A gente tem uma composição mais gorda de massa, né? Menos massa livre de gordura. Por quê? Proteção, amamentação. A mulher, ela tem mais gordura nos seios, na região do glúteo, no abdômen. Tudo isso pensando nessa questão de biológica, né? Nessa natureza. Isso é natural. E a mulher, gente, só se lasca. Sempre pensa assim: quem que tem mais? O homem ou a mulher? Mulher. Quando chegarem e perguntarem pra você quem que sofre mais disso, chuta na mulher, que é 90% de certeza de dar certo. Infelizmente. E também tem a ver com a idade, também tem interferência, não tem? Vamos supor, se eu ficar 1 hora na esteira, com a minha idade, 59 anos, e uma garota, vamos supor, de 30 anos ficar na esteira 1 hora, Sim, ela vai gastar menos do que eu, né? sim. E aí a gente tem as Quer dizer, gastar mais, né? gastar mais. E a Mais, gente tem as estratégias nutricionais para a gente tentar ajudar aí esse indivíduo, né? São ciclos da vida. A gente tem a infância, né? Adolescência, fase adulta, idoso, e aí a gente vai trabalhando conforme a necessidade de cada ciclo. Isso é natural, tá, gente? É o processo da vida, que hoje em dia a gente luta muito contra o processo da vida, né? Mas tem muita coisa que verdade. continua. Ainda bem, né? Fechou aí? Deu para entender o que acontece da direita para a esquerda? Sim. Fechou? Lúcia, fechou? Sim, vamos continuar a Vamos, vamos continuar que vai dar para entender conforme vai passando os outros slides. eu tô entendendo bem. Aqui, pelo menos para mim, deu pra... Tá. E agora, gente, a gente tem uma equação que ela vai da esquerda para a direita. Ou seja, o meu corpo sai do repouso e vai para um trabalho, uma energia para o trabalho muscular. É que o livro de vocês traz esse carinha aqui levantando peso. Só que eu falei para vocês que a atividade física é o quê? Qualquer movimento acima do basal. E o exercício físico é aquela atividade, aquele exercício programado, que tem uma frequência, que tem uma duração durante a semana. Certo? Então, acaba confundindo pelo desenho, mas não se apeguem ao desenho. O que ele quer mostrar aqui é acima do basal. O que vai acontecer? Quando eu preciso de energia rápida para o trabalho muscular, a minha reação vai da esquerda para a direita, certo? Indo da esquerda para a direita, eu vou ter o quê? Eu já vou ter um gasto energético acima do basal. Então, esse ladinho aqui, ele é ligado com o quê? Fosfato mais creatina, que é uma fosfocreatina. E aqui eu tenho 2 fosfatos ligados a uma adenosina, certo? Que é o adenosina difosfato. Se eu preciso de uma produção de energia, o que vai acontecer nessa ligação? Ela vai sofrer uma lise, ela vai quebrar. Ou seja, ligação fosfato da fosfocreatina é hidrolisada. E aí eu tenho isso aqui que está embaixo. Eu tenho fosfato mais creatina separados. Se esse meu fosfato está livre, ele vai se ligar a quem? Esse meu fosfato está livre. Ele vai se ligar a quem? A molécula de ADP. A molécula de ADP. Se ligando à molécula de ADP, eu vou formar o quê? Vai formar ATP. O trifosfato? O trifosfato, que é o P mais 2P, igual 3Ps. Ligado à adenosina, eu vou ter um ATP, correto? Ficou claro isso? Ah, eu me perdi, professora. Não tem problema, a gente repete. Daí é de menos. Vamos começar. Deixa eu apagar isso aqui.
que aí fica mais fácil. Eu gosto de escrevendo para ver se vocês conseguem entender. Fosfocreatina é o fosfato ligado à creatina, correto? Sim. O meu corpo agora, ele precisa de energia. Se ele precisa de energia, eu preciso ter uma produção de energia. Então, lembre aquela minha reserva limitada? Ela já não é mais suficiente. Eu preciso entrar em uma via de ressíntese. Qual é essa via de ressíntese? ATP-CP, que a gente está falando agora. O ATP-CP, ele vai fazer uma produção de energia rápida, momentos de energia rápida para o trabalho muscular. Ponto. Então, eu sei que o meu corpo saiu do repouso e agora precisa de ATP. O que vai acontecer? Vai acontecer uma hidrólise entre a ligação de fosfato e creatina. Se acontece uma hidrólise, o que vai acontecer? Resulta na quebra. Na quebra. Tá. Não, até eu entendi. Aí, professora, pode falar. Aonde que está esse ATPC? Ele está junto com esse ATP aí? Esse ATPC, esse C é a creatina. É o nome do sistema. Ah, tá. Entendeu? ATP-CP é o nome do sistema. Tá, aí seria ATP creatina fosfato. Quando acontece essa quebra de fósforo com creatina, né, pela hidrólise, aí esse pezinho que está sozinho vai juntar a essa adenosina aqui do lado? Adenosina difosfato, tá vendo onde está a setinha? Tô vendo. Então, é esse pezinho que juntou numa adenosina, que deu uma adenosina trifosfato. Trifosfato? É, porque aí, ó, tá indo para a direita, certo? Então, aqui eu tenho uma relação de soma. 2P mais P, 3Ps, correto? Não, mas o P não foi para lá? Para onde? Ó, a gente tá nessa fórmula. Ó, então, foi pro ADP. Só que quando ele vai pro ADP, acontece uma soma. P mais 2P. Se eu somar, eu tenho quantos? 3, mas esse 2P já é do ADP? Esse 2P já é do ADP. Aqui, ó. Ah, tá. AMP, monofosfato, 1P só. Difosfato, ADP, 2Ps. Trifosfatos, ATP, 3Ps. Ok, professor. Certo? Foi agora? Acho que sim. Sem problema, a gente vai indo. Aí formou 3P. Aí formou 3Ps. Só que formou 3Ps e ficou a creatina sozinha. Aí a gente parte para esse lado da reação. Creatina mais adenosina trifosfato, que é o ATP. Pensa que essa setinha, gente, é como se fosse um igual. A gente está falando de uma equação química. Certo. A gente tem um ladinho, somou, vai para o outro ladinho. Igual. Por que tem uma seta de ida e de volta? Porque ela é uma reação que vai, acontece e volta. Então, esse igual ele pode ser tanto da esquerda para a direita, quanto da direita para a esquerda. Que é o que acontece. A primeira a gente viu o que acontece em momento de repouso. Então, da direita para a esquerda. A segunda a gente viu o que acontece em momento de energia, que vai ser da esquerda para a direita. Em momentos de energia, então, vai ficar separada a creatina do fosfato. Dos 3? Sim, porque aí eu vou ter a produção de ATP. Não é o ATP que eu quero? O meu músculo vai começar a trabalhar para a produção de energia. Aí acontece a hidrólise. Ah, tá. Aí acontece a quebra real, porque ali do lado esquerdo não tem quebra, eles estão juntos. Eles estão juntos. Eu só fiz a quebra para vocês verem por que vai para cá. Por que fica desse jeito, entendeu? Entendi. Carol, me passou uma coisa aqui. É qualquer tipo de repouso. Vamos supor, eu parei e estou assistindo televisão. Não é só dormir, parei para ver uma televisão. E vamos supor, eu saí da televisão, desliguei a televisão e fui lavar uma louça. E outra coisa que eu fiquei pensando também, quando a Adriana foi perguntando, eu fiquei pensando o seguinte: vê se tem alguma coisa a ver. O meu liquidificador está na tomada. O liquidificador está na tomada. É o repouso. Aí eu vou bater uma vitamina. Então, essa energia que, na hora que eu aperto o botão, essa energia que automaticamente foi gerada para que esse liquidificador rodasse, é
essa parte do lado direito que você está explicando. É como se fosse o liquidificador do lado direito e do lado esquerdo, nesse sentido. Ele está ligado na tomada, ou seja, ele pode funcionar a qualquer momento. Né? Então, ele tem, na hora que ele puxa essa energia, Sim. ele vai gastar, vai vir na minha conta, o gasto que eu tive. Sim. Fazendo essa analogia, tá, Giovânia, para você entender, que eu acho que ele é um pouco meio difícil para explicar aqui, mas é mais ou menos isso. Essa energia, você tem uma base, você tem uma reserva limitada, você gasta ela, a gente precisa ressintetizar, porque senão a gente não vai mais andar, a gente não vai mais correr, a gente não vai fazer mais nada. Ai, mas Carol, como assim eu vou gastar tanta energia? Vocês vão entender como que essa via ela é ativada pela gente, réis mortais, né, comparado a um velocista. Como que acontece isso? Porque é o tempo que se mantém esse exercício. Certo? Mas é mais ou menos isso. Você pode fazer essa analogia que você tá parado e você precisa se movimentar. Por exemplo, você tá ali na sala assistindo um filme, você vai lavar a louça, você vai gastar energia. O fato de você levantar, você já vai ter produção de ATP. Certo? Sim, e essa energia que é gasta, ela é como se fosse um motor ligado e ele gera mais, porque eu fiquei pensando o seguinte, porque quando a gente faz o exercício físico, parece que a gente se sente mais forte, mais potente. É como se fosse um motor que gerou algo, e esse algo, ele dá uma potência. Ó, eu vi um vídeo, para vocês entenderem. Eu vi um vídeo que é mais ou menos o seguinte. Esse vídeo foi não lembro, eu acho que era um professor de educação física falando, que ele disse o seguinte, que a gente tem o real, a gente tem o dólar, mas se a gente for lá para os Estados Unidos, a gente não consegue comprar com real. Eles vão mandar a gente ir para a taxa de câmbio, né, para a casa de câmbio, e comprar o dólar, correto? Para funcionar. Eu preciso de dólar, porque é a moeda de lá. O ATP é mais ou menos o pagamento para que o meu músculo funcione. É a moeda que vai funcionar para esse músculo. Olha, você vai ter que ir, então eu preciso te pagar. O pagamento do meu músculo é o ATP. Seria mais ou menos isso, entende? Sim, mas eu fiquei pensando no armazenamento dessa energia que faz a gente gerar depois, a gente ter essa energia para a gente conseguir fazer outras coisas depois, tipo assim, eu fiz 1 hora de exercício físico, ok, essa 1 hora armazenou em mim uma energia, não? Não. Peraí, que agora a gente vai entender. Agora eu entendi onde você está se complicando. Vamos para o próximo slide para vocês entenderem. A equação, vocês entenderam? Sim. Todo mundo entendeu a equação? Vou passar. Sim. Então vamos lá. Entendemos a equação. A gente saiu, descobriu como que origina o ATP. Giovânia, segura aí que você vai entender já já a sua dúvida. Agora eu trago a explicação do sistema ATP-CP. Fosfocreatina, fosfato de creatina, CP ou PCR, que é da onde vem o nome, viu, Adriana? Fosfocreatina, ATP, CP. Isso aqui seria uma representação de uma fosfocreatina, que é o nome da via. A fosfocreatina, ela é um composto rico em energia. Por quê? Porque a gente viu que a quebra de fosfato libera energia, certo? Quando ocorre a hidrólise da ligação de fosfato, ocorre a liberação de energia. Até aí, tranquilo. O nosso reservatório, o nosso armazenamento de energia é limitado. Como que pode ser uma forma da gente melhorar essa reserva? Creatina utilizada é uma proteína que pode ser obtida através da alimentação e sintetizada pelo nosso organismo através dos aminoácidos glicina, arginina e metionina. Pô, alguém aqui já viu que existe suplemento de creatina? Sim, já, sim. Uhum. Então, a creatina ela vai ajudar nesse estoque, nesse reservatório. No entanto, não é todo mundo que precisa. Se a pessoa ela tem uma alimentação correta, equilibrada,
muitas vezes ela não precisa ir para a suplementação de creatina. A suplementação a gente pode falar, por exemplo, em um praticante, sei lá, um atleta, ou fazer ciclos para uma competição. Nem sempre a creatina ela é necessária, ok? Então a gente precisa sempre investigar o nosso paciente. O que tem creatina? Carnes vermelhas e ovos. Então, talvez se você oferecer esse tipo de alimento na refeição do seu paciente, seja o suficiente para manter esses estoques. Pensa no copinho. Quando você enche um copo de água, se você continuar enchendo, o que vai acontecer? Vai transbordar, né? Vai transbordar. O mesmo acontece com a creatina. Você tem os copinhos ali dentro do seu corpo. Se vai enchendo, uma hora transborda e você pode suplementar o que for, já está saturado. Então, a gente faz uma manutenção, certo? Por exemplo, eu peguei um paciente essa semana e ele faz exercício físico à tarde. No almoço, ele estava comendo frango e carne vermelha lá. Eu falei assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos jogar o frango, né, a carne mais magra, para a refeição da noite e vamos colocar a carne vermelha para a refeição do almoço. Por quê? Porque no almoço você vai estar fazendo uma manutenção de creatina, que vai te dar a explosão de ATP-CP durante os treinos. Então, isso a gente vai fazendo manobras, é o que a gente vai entendendo aos poucos, ok? Sistema ATP-CP não depende de longas reações químicas, que foi o que eu mostrei para vocês. Vocês viram que é bem curtinha? Simples, é uma via que vai, uma via que volta e já era. E aí que vem o que a Giovânia falou. Pô, eu tô lá na esteira, fico uma hora, eu me sinto com gás. Não é devido ao sistema ATP-CP. Sistema ATP-CP, ele tem uma produção de ATP muito limitada. O máximo de energia que ele produz é para manter um exercício físico de até 12 segundos. Então, esse indivíduo, ele vai fazer um exercício de 12 segundos no máximo, a energia começa a cair e leva de 3 a 5 minutos para ressintetizar essa via. Ou seja, vai levar de 3 a 5 minutos para essa via se carregar novamente e começar a produzir ATP de novo, para manter outra atividade de até 12 segundos. Deu para entender? Ah, tá. Então, essa energia ela vai vir da ativação da creatina, é isso? Sim, substrato, creatina, limitação, estoque de creatina no músculo. Quanto menos o meu estoque tiver em manutenção, vai ter uma limitação. O meu estoque em manutenção, os estoques de creatina em manutenção, você consegue fazer essa ressíntese. Qual tipo de exercício é utilizado esses até 12 segundos? Alta intensidade e curta duração. Qual o exemplo que a gente viu no vídeo da semana passada? Qual foi o recorde do Bolt? Ah, você fala na corrida? Na corrida. Ele fez uma prova que ele bateu o recorde mundial com 9 segundos e tralalá. Ou seja, ele, para fazer aquela competição, ele usou apenas o sistema ATP-CP. Uma alta intensidade e curta duração. É um exercício que acontece rapidamente e dura pouco. Isso quer dizer que ele produziu muita energia, essa produção de energia que ele gasta em 12 segundos, para recuperar esse mesmo tanto de energia, ele vai precisar de 3 a 5 minutos? Exatamente, perfeito. É de 3 a 5 minutos para recuperar, para começar. Oi? São os tiros, os exercícios que fala que são os tiros. Usa o ATP-CP. Professora, uma dúvida. Eu poderia, então, no caso, assim, é melhor utilizar a creatina antes do treino, mas caso eu utilize ela após o treino, seria como uma forma de recuperação muscular? Como que é? Você pode falar de novo, por favor? Se eu utilizar a creatina antes do treino, ela serve como energia, ela me dá energia. Sim. E eu poderia utilizar a creatina no pós-treino como uma recuperação muscular?
Aí vai depender da sua estratégia, do tipo de exercício físico que esse indivíduo faz. Se for um praticante de academia que tem uma alimentação regrada, provavelmente não precise. Porque pela alimentação ele já vai conseguir fazer essa manutenção, entende? Porque tem um período de treino, por exemplo, eu vou para academia, eu treino 1 hora e meia por dia e volto só no dia seguinte. O período de um intervalo para o período de intervalo de treino de um para o outro é o suficiente para eu trabalhar com os meus estoques. Não necessariamente eu precisaria de uma suplementação. Entende? Mas aí a gente pode falar em ciclos da vida. A creatina é bem interessante, por exemplo, para idosos que fazem academia. Por quê? Porque ajuda ali a fortalecimento. E aí a gente vai ver uma aula só de suplementação lá na frente, que a gente vai conseguir melhorar essa visão do suplemento. Qual momento a gente vai colocar ou não. E no caso de, por exemplo, pessoas que nem são praticantes, assim, não são atletas profissionais nem nada, mas são veganas, como a principal fonte de creatina é a carne vermelha e o ovo, então também seria interessante suplementar, né? Se o vegano aceitar. Tá. Né? Porque não é todo vegano que aceita. Tem vegano que é, tipo, muito, muito drástico. E aí a gente tem que trabalhar conforme o nível de estilo, digamos assim, né? Quando você fala de uma pessoa vegana, uma vegana 100%, ela é mais radical. Eu falo isso sem preconceito nenhum, tá, gente? Eu sou apaixonada pelo veganismo, sou vegetariana, acho que a maioria que sabe. Mas, assim, o vegano, ele tem um estilo de vida todo adotado, né? Então, tem gente que não aceita suplementar o que vem de origem animal. E aí é um paciente que a gente tem que ter mais cuidado. Ok. Tá bom? Tá bom. Então, gente, uma coisa que eu falei para vocês guardarem da aula passada, que eu ia usar bastante o documentário nos exemplos. Vocês se lembram que o Bolt bateu o recorde em 9 segundos e tralalá? Qual que era uma das diferenças principais do Bolt para os demais competidores? Carol, o Bolt é o homem mais rápido do mundo. Mas o que foi uma das grandes vantagens para que ele alcançasse essa posição? A altura dele. A altura dele. Então, o Bolt tinha uma vantagem de aproximadamente umas 3 passadas e meia comparada aos demais concorrentes. Quando o Bolt chegava a 9 segundos, né, ele ainda estava no ápice da sua capacidade de produção de ATP. Então, quando ele chegava a seus 9 segundos, os outros concorrentes que tinham 3 passadas e meias atrás dele, eles estavam já no final da produção. Então, eles estavam em desaceleração, enquanto o Bolt ainda conseguia acelerar. Por isso que no final da competição era visível a diferença. Por isso que dava a impressão que ele deixava os outros para trás facilmente. Por quê? Porque ele tinha vantagem das passadas. Ele ainda estava na sua via, ele ainda estava na produção, no nível de aceleração de ATP-CP. O que é muito legal, né? Que hoje já muda bastante a questão de investir em atletas mais altos, que antes acreditava que para o atletismo só pudessem ser atletas mais baixos. Quem sabe daqui a alguns anos não venham atletas capazes de superar os recordes do Bolt. Fechou a ATP-CP, galera? Sim? Sim. Não? Sim, Sim? Podemos continuar, então? podemos. Ótimo. E quando a necessidade de energia que dure mais que alguns segundos? O que vai acontecer? Pô, a ATP-CP dura aí cerca de 3 a 5 minutos. Mas a Giovânia falou que dá a impressão que ela tem o gás durante 1 hora e meia aí de treino dela. Eu tenho quantas vias? 3. Então, a gente vai ter a ação das demais vias. Quando preciso de exercício que dure mais que alguns segundos, eu entro na glicose anaeróbia. Glicogênio é a forma de armazenamento de glicose no fígado e no músculo esquelético.
é um polímero de glicose que pode ser sintetizado quando a oferta de glicose aumenta, e ele vai ser mobilizado conforme a necessidade da manutenção da glicemia e de energia para a contração muscular. Então, o que eu sei? Glicose anaeróbia, o meu substrato é glicogênio. Glicogênio é a forma que a glicose é armazenada. Aonde? No fígado e no músculo. Então, eu sei que eu passei de via, agora o meu substrato não é mais creatina, meu substrato é o glicogênio. Glicogênio, glicose armazenada no fígado e no músculo. Carol, Diga. desculpa te interromper, eu tô vendo só a tela do chat, tá assim mesmo ou não? E agora? Tá, gente? Pra mim tá normal. Só a sua... Todo mundo tá vendo? Eu também estou vendo a tela da glicose anaeróbica. Letícia, quando acontece isso com alguns alunos, eu vou tentar baixar aqui e transmitir de novo. Mas normalmente, quando acontece isso com alguns alunos, o que eles fazem? Eles reiniciam a sala. Porque às vezes não é a minha transmissão, é o próprio aplicativo do lado de vocês. Dá uma olhadinha. Do nada ele ficou assim na tela. Como que reinicia? Aí sai da sala e volta. Eles fazem isso. Tá Alguém bom, mais? então. Eu voltei a tela. Não apareceu para você? Não. E para os outros? Sim, voltou. Então, aí sairia da sala e voltava, Lê. Tá, obrigada. Tá bom. Obrigada a você. Então, gente, vamos fazer o seguinte, até para a Letícia não ir perdendo o conteúdo, vamos rever isso aqui. Glicose anaeróbia, substrato, glicogênio. Qual que é a forma de armazenamento? Glicose no fígado e no músculo, ok? Então, o glicogênio é a glicose armazenada no fígado e no músculo. Em forma de quê? Glicogênio. Certo? Como que vai funcionar a utilização desse glicogênio? A utilização desse glicogênio vai depender da necessidade de manutenção de glicemia, como de energia para a contração muscular. Ou seja, vai depender do que está acontecendo naquele momento. Eu não vi que o ATP-CP tem repouso e energia? ATP-CP, repouso, gasto energético. E agora, do glicogênio, eu vou ter manutenção de glicemia e energia de contração muscular. Beleza? Letícia, tá vendo agora? Reiniciei e voltou. Tá, beleza então. Então, a síntese, a gente tem um processo que se chama glicogênese e a degradação glicogenólise. Sempre quando vocês verem a palavra lise, relaciona a quebra, fica mais fácil. Gênese, síntese, ou seja, construção. Lise, degradação, quebra, tá? Então, quando a gente fala de glicose anaeróbica, a gente tem a síntese, que é a glicogênese, e a degradação, que é a glicogenólise. Elas vão acontecer em momentos metabólicos diferentes, com estímulos diferentes. Como assim, Carol? Glicogênese vai acontecer em período pós-prandial e repouso. Quem se lembra do termo pós-prandial? É pós-refeição. É pós-refeição. A partir do momento que eu me alimento, o que eu vou ter? Eu vou ter energia, correto? A gente não se alimenta para que a gente tenha energia para manter o gasto energético total, aquele gasto energético acima do basal? Então, eu vou ter uma ação. De que maneira? Eu não falei que o glicogênio é a forma de glicose armazenada? Então, no momento que eu me alimento, eu tenho a ação do hormônio da insulina capturando essas moléculas de glicogênio, de glicose, para que ocorra o armazenamento em forma de glicogênio. Então, após a refeição em repouso, eu não estou tendo gasto energético. Então, a minha insulina
vai auxiliar na captação dessas moléculas de glicose para armazenar em glicogênio. Ficou claro? Sim, para mim sim. Eu vou continuar. Se tiver alguém que não entendeu, por favor, pode falar e perguntar. E aí, a gente tem o período de jejum. Eu vou até trocar esse nome aqui, porque eu vi que tá os dois. O período de jejum e a hipoglicemia e a prática de exercícios físicos, a gente precisa do quê? Quem tem um quadro de hipoglicemia, o que acontece com a glicose sérica, com a glicose que está ali no sangue? Ela cai, correto? Aquela pessoa pode ter um tremor, ela pode ter um mal-estar, ela pode chegar a um desmaio. Por quê? Porque eu tô com os meus níveis de glicose abaixo do que eu preciso para ficar ali, para me manter. O que vai acontecer? Vai acontecer uma ação para fazer a manutenção dessa glicemia. Período de jejum, quem aqui já ficou em período de jejum e começou a sentir um mal-estar? Pô, eu tenho que comer de 3 em 3 horas, Carol, porque senão eu passo mal. Eu fico tonto, eu fico com mal-estar, eu fico com tremor, eu suo frio. Já viram isso? Já sentiram isso? Sim. O que vai acontecer? Vai acontecer o inverso. Pós-prandial, eu tenho a insulina, que capta as moléculas de glicose e armazena em forma de glicogênio. Só que agora a minha glicose caiu, minha glicose baixou. Então eu vou ter um hormônio que vai agir no fígado e no músculo, aonde está armazenado esse glicogênio, e vai fazer com que ocorra quebras, liberando glicose para mim, liberando glicose para o organismo. Então, período de jejum prolongado, picos de hipoglicemia e prática de exercício físico, a gente vai ter a ação da glicose anaeróbia. Vai ativar a glucagon e epinefrina, vai até o fígado e o músculo, vai agir ali, captando glicogênio, mobilizando e colocando à disposição do organismo moléculas de glicose. E essas moléculas de glicose, elas têm a função de manter a glicemia ou extrair a energia, se eu estiver durante uma prática de exercício físico que eu preciso de produção de ATP. Ficou claro? Eu vou esperar o sim ou não. Eu fiquei aqui confusa nessa ação do glucagon. Ele vai agir, é ele que vai agir no fígado e no músculo para mobilizar o glicogênio. A insulina capta e o glucagon vai quebrar. Seriam reações antagônicas ali. Ah, tá. Então, aí a função agora vai ser dele, né? Agora a função vai ser dele, porque a gente está em momentos diferentes. A insulina após refeição e repouso e o glucagon em jejum, hipoglicemia, prática de exercício físico. Eu vou separar isso aqui no slide, eu vou repostar essa aula. Eu acho que vai ficar mais fácil de vocês entenderem se eu separar, quando vocês forem estudarem sozinhos. São antagônicos. Foi? É que a insulina é quando a glicose está alta, né? É. Está acima. E o glucagon quando a glicose está abaixo. Perfeito, Okay? Adriana. Perfeito. Então, um te ajuda a armazenar para você não ficar lá na estratosfera e o outro te ajuda a usar para que você não fique abaixo do que é necessário. O corpo é muito inteligente, né? Não adianta. O corpo ele é muito inteligente e ele vai trabalhando de todas as maneiras para manter as ações funcionando. Deu para entender? Deu sim. Dúvidas?
O que a glicólise anaeróbia nos diz? Anaeróbia, ou seja, não tem ação de oxigênio. A gente não tem participação de oxigênio nesse momento. A gente tem uma produção rápida de ATP, ou seja, também é um momento que, como não tem ativação de oxigênio, é um exercício que se mantém por um período rápido. No entanto, a glicólise anaeróbia, ela mantém um exercício físico por mais tempo que o ATP-CP. Como? ATP-CP, eu gosto disso, tá, gente? Prestem muita atenção no tempo das vias, porque o tempo das vias é algo que eu vou colocar na prova, eu sempre coloco. Então, eu gosto bastante de quanto tempo dura cada exercício, cada via. ATP-CP até 12 segundos, glicólise anaeróbia até 90 segundos. Ou seja, um tiro de, sei lá, um tiro de 200 que passou de 12 segundos. Então, a gente vai ter ativação da glicólise anaeróbia. Eu estou na academia, Giovânia está lá sei lá, no leg press ou em qualquer outro, supino, vamos supor. Ela está lá, ela está treinando. O que ela faz? Ela faz uma série, vamos supor que ela faz uma série de 15, 3 repetições. Nesses 15 exercícios de supino que ela levantou, ela gastou 30 segundos. Pô, gastei 30 segundos. Então, qual via ela ativou? ATP-CP passou para a glicólise anaeróbia. Quanto tempo de ressíntese eu vou precisar para repor esses 30 segundos, para fazer esse ATP? Aí eu vou ter uma pausa ali eu falei que ela gastou 30 segundos, né? Então eu vou ter uma pausa entre séries, entre repetições, de 1 minuto a 1 minuto e meio. Então a ressíntese é de 2 a 3 vezes a duração do exercício. Diferente agora do ATP-CP, que é de 3 a 5 minutos. Fechou? Deu para entender isso? Deu para entender, mas a gente vai precisar de estudar para isso metabolizar, né, encaixar dentro da gente, né? Para assimilar. Não se preocupem, tá, gente? Isso daí, tanto é que eu não trouxe as vias justamente para não dar um nó na cabeça de vocês. Mas é a questão de ressíntese que eu preciso que vocês saibam. Quanto tempo vai durar? Essa via produz rapidamente e dura o exercício, mantém o exercício por tantos segundos. Para ressintetizar essa via, o ATP dessa via, para que ele esteja pronto para fazer uma produção novamente, tanto intervalo de tempo. Então, ATP-CP, produção rápida de ATP, mantém a atividade por até 12 segundos e tem uma ressíntese dessa via após 3 a 5 minutos. A glicólise anaeróbia, ela tem uma produção rápida de ATP, mantém o exercício até 90 segundos e a ressíntese dessa via é de 2 a 3 vezes a duração do exercício. Pegaram isso? Anotaram aí? Multiplica o 90 por 2 ou 3 vezes, é isso? Se o exercício durar 90 segundos. Se o exercício durar 30, você vai multiplicar por 30. Se o exercício durar 40, você vai multiplicar por 40. Aí a duração do exercício é até 90 segundos. Vai ser o exercício que for mantido, entendeu? Então, 90 segundos. A ressíntese vai ser 90 segundos? Ou seja, 1 hora, não, 1 minuto não. e... 90 segundos é 1 minuto e meio, né? É 1 minuto e meio, é. Então, seria 3 minutos. Então, seria 90 segundos vezes 3, que é 3 minutos a 5 minutos. Aí você vai multiplicar por 3... a gente está falando da glicose anaeróbia. É 2 vezes, de 2 a 3 vezes a duração do exercício. Se esse exercício durar 90 segundos, o tempo de descanso vai ser 3 minutos a 4 minutos e meio. Vai multiplicar esse 90 por 3, ou por 2 ou 3? Por 2 ou 3.
Ai, Carol, como que a gente vai fazer isso? Isso quem vai auxiliar vai ser a pessoa que for prescrever o treino, ela que vai saber. Por exemplo, vocês vão entender na próxima, no final de tudo eu vou fechar para vocês entenderem como que a gente relaciona tudo isso, tá? Senão eu vou acabar confundindo vocês. Deu para entender? Só vou anotar aqui. Até agora? Deu sim. Pra mim deu. Sim. Foi. Então tá bom. Substrato da glicólise anaeróbia. Glicose. Produção de íons H+, então a gente tem o H+, que ele é um íon ácido, produz, né? Ele traz excesso de pH. Por exemplo, quando o Bolt foi fazer o exercício, na prova, ele fez só um tiro, então ele gastou TPCP. Só que na rotina de treino dele, ele faz só um tiro por vez? Ah, não, com certeza não. Ele treina vários. E aí, o que vai acontecer? Ele vai ativar todas as vias. Porque é uma sequência de exercícios, é uma sequência de treino que ele vai precisar durar por mais de 90 segundos. Ele treina horas por dia. Vocês se lembram daquele episódio, daquele momento em que ele precisou vomitar? Sim. Uhum. Teve uma produção de excesso de íons H+. Ficou ácido, né? Ele teve um processo de acidose, vomitou, pronto, tô pronto para próximo. Ele conseguiu equilibrar o corpo dele, vamos voltar a treinar. Isso acontece, tá? Já vi vários treinos que meu pai passou, né? De atletismo, não diretamente de atletismo, mas os tiros de treino do time de hand que ele trabalhava. E é muito louco. Eles estão lá, começam a passar mal, aí elimina o que tá fazendo mal, pronto, estamos pronto para a próxima, vai, começa de novo. Aí eles retomam o treino. Isso acontece. Professora. Diga, meu bem. Aconteceu isso com a minha mãe também. Ela saiu para andar de bicicleta com o namorado dela que faz mesmo ciclismo, e aí ela passou mal assim também. E ele tava lá tinindo, feliz e poderoso, né? Ela passou mal e ele de boa. E ainda rindo dela. Coitada. É uma sensação horrível, imagino, mas tipo, ela vomitou e já tá tudo certo e volta, porque realmente acontece isso. Como ele que falou que era batizado, do batismo dela. Esse povo faz isso mesmo, é muito engraçado, gente. Eu vou... Aqui, né, devido à pandemia, a gente ficou, assim, um momento mais isolado. Mas no semestre passado que eu dei essa disciplina, eu tinha agendado com um professor de atletismo um treino de atleta de alto rendimento. Quando a gente passar por isso, eu posso agendar novamente e aí a gente combina, mesmo que não esteja na disciplina, mas para vocês verem como que é um treino de alto rendimento. É muito legal. Eu não sei se vocês já tiveram oportunidade, mas assim, é muito legal, é muito inspirador ver aquela galerinha treinando. É muito gostoso. E eles são o condicionamento, o preparo, é lindo. Eu sou fascinada. E a gente pode marcar, se vocês quiserem, lá na frente, quando a gente voltar a movimentar um pouco mais, a gente pode fazer esse agendamento, tá bom? Legal. Aqui tem uma figurinha também do livro de vocês. O estímulos para a síntese e a degradação do glicogênio, glicogênese e glicogenólise. Carol, eu não tô entendendo nada dessas figurinhas. Essas figurinhas para mim não fazem sentido. Gente, leiam os passos a passos. Eu desmembrei todas as figurinhas escritas para vocês, para que vocês consigam assimilar o que está desenhado junto ao que está escrito. Facilita. Se vocês tiverem dúvida, não tem problema, a gente te ajuda. Pode falar. Ô, Carol, deixa eu te perguntar, quando você fala livro, aonde está esse livro? Você já está com acesso ao AVA? Então, não estou conseguindo acessar ainda, mas ele está lá, então, é isso? Tá lá, mas eu posso mandar no grupo também. Já que você obrigada. Acesso, eu mando. No grupo você está, né? Todo mundo que está aqui está no grupo? Tô. Aí eu passo lá para vocês. Se quiser até mandar para mim, porque eu esqueço muito rápido das coisas, tá, Ciara? Você vai descobrir vou te isso. pedir. Já coloca lá no grupo, o livro da disciplina, que aí eu lembro que, terminando aqui, eu tenho que mandar para vocês. Tá bom?
Pessoal, hoje a aula, que nem eu falei, hoje a aula é um pouco mais curta, devido às aulas práticas que a gente tem, e vocês não vão ter feriado. Então, tudo bem a gente finalizar direto? Sim, para mim tá ótimo. Sim, Que aí vocês não precisam ficar esperando o intervalo para 5 minutinhos de aula depois. Não vai ser só 5, mas acho que vale mais a pena para vocês. Vamos continuar então. Essa figurinha, o que que mostra? Glicogênio são várias moléculazinhas, conseguem ver? É um polímero, tem várias ligadas. E a glicose está pronta para ser absorvida, é uma só. Vamos pegar esse ladinho aqui. Eu tive um pico, né, jejum prolongado, ou um pico de hipoglicemia, ou exercício físico. O que vai acontecer? Eu vou quebrar o meu glicogênio, então. Deixa eu colocar minha canetinha. Quebra, 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 quebra. A glicose e a insulina não têm ação. Por quê? Porque eu estou quebrando o meu glicogênio para que ele se transforme em glicose. Vai ter ação do glucagon e da epinefrina. O maisinho quer dizer que ele está positivo, ele está sendo liberado. Que é o que eu expliquei para vocês. Jejum prolongado, pico de hipoglicemia, exercício físico, vai agir glucagon e epinefrina, quebra glicogênio, transforma em glicose. Libera a glicose para quê? Manutenção da glicemia ou então produção de energia para exercício físico. Fechou? sim. E aqui a gente tem o inverso. A gente tem a glicose. Acabei de comer, estou alimentada, estou em repouso. Então, eu tenho que glucagon e epinefrina param de agir, a insulina age, capta a glicose e transforma em glicogênio. Esses meus rabiscos lindos. Mas deu para entender? Deu sim. Bem claro até. Então, tá ótimo. Me perguntem. A glicose mobilizada da molécula de glicogênio muscular pode ser oxidada de forma aeróbia ou anaeróbia. Depende do tipo e intensidade da atividade realizada. Então, aqui eu já vou ter a apresentação de uma nova via. Qual via? A que usa o oxigênio. Aqui tem a inclusão do oxigênio na ativação. Então, a glicose ela pode ser mobilizada do glicogênio muscular, tanto de forma aeróbia, com a presença de oxigênio, ou de forma anaeróbia, sem a presença de oxigênio. O que vai depender? Tipo e intensidade da atividade realizada. E quando começa a esgotar os estoques de glicogênio muscular, a gente entra no sistema aeróbio. O que é o sistema aeróbio? A gente tem a presença de oxigênio. É o sistema que perdura por maior tempo a atividade física. Então, quando começa a esgotar o estoque de glicogênio muscular, acontece a mobilização de outras reservas energéticas. Aí a gente pode falar dos ácidos graxos, que é o que o livro de vocês traz, que é estocado em forma de triacilglicerol no tecido adiposo. Ou seja, a gente começa a falar ali de moléculas de gordura. Triacilglicerol é mobilizado do tecido adiposo e os ácidos graxos são transportados para os tecidos que necessitam de energia. Então, a gente tem aqui, sistema aeróbio, vai começar a presença de oxigênio e a mobilização de ácidos graxos. Esses ácidos graxos, essas moléculas de gordura, são armazenados em forma de triacilglicerol no tecido adiposo. Então, nesse sistema já começa uma mobilização dessas moléculas, ok? O que vocês precisam saber? Mesma coisa que eu falei dos sistemas passados. Sistema aeróbio. Então, via aeróbia, presença de oxigênio. Ocorre uma produção lenta de ATP
porém ela não tem uma limitação rápida que nem as outras. A limitação vai estar diretamente relacionada a condicionamento físico. Se colocar eu para treinar 6, 8 horas por dia, que nem atleta de alto rendimento, vai dar 1 hora eu já vou estar morrendo. Por quê? Porque o meu condicionamento é limitante. Eu preciso fazer um passo a passo, melhorando esse condicionamento para que eu consiga uma melhor resposta dessa produção, dessa duração, dessa manutenção de atividade de exercício físico. Então, sistema aeróbio, presença de oxigênio, produção lenta de ATP, mas o exercício físico tem uma duração maior que 3 minutos. Ou seja, a partir de 3 minutos, a principal via energética que vai manter esse exercício físico é a via aeróbia, que pode ter substratos de glicose, aminoácidos e ácidos graxos. Então, a gente fala aí de carboidrato, gordura e proteína. É o sistema que a gente vai degradando passo a passo até que chegue, né, a necessidade de energia. Baixa intensidade e longa duração. Vamos pensar, por exemplo, num atleta de maratona. Esse atleta de maratona, ele vai degradar as 3 vias. Por que ele vai degradar as 3 vias? Porque ele vai precisar de muita energia, ele vai ficar fazendo aquele exercício por uma longa duração. Então, sistema aeróbio, duração mais que 3 minutos. Substrato, glicose, aminoácido, ácido graxo. Longa duração, baixa intensidade. Dúvidas? Isso é um não? Mesmo não sendo de baixa intensidade, que nem uma maratona? Então, a baixa intensidade é tipo assim, um momento de explosão. Considera tipo isso, entende? Ah, sim. Você não tem explosões que nem o tiro de 100 metros, que você precisa com tudo. Uhum. Seria mais ou menos isso que é a consideração da baixa intensidade. Ah, ok. Tá bom? Tá, obrigada. De nada. É estranho, né? Porque quando eu, pelo menos, quando eu penso em esportes, para mim todos são de alta intensidade, porque você tem uma gana ali muito envolvida. Mas é mais ou menos dessa forma que eles consideram. É, porque eu corro também, corrida de rua. Aí eu pensei, na baixa intensidade? Não tem nada, né? Não. Baixa intensidade não tem nada. Mas é mais ou menos isso que eles consideram nessas definições. Por isso que eu me apego mais na duração, para que vocês não fiquem aí, nossa, mas isso para mim é alta intensidade, isso é baixa intensidade, justamente para não confundir. Até porque esse baixa intensidade e alta intensidade, quem melhor vai te explicar é o próprio professor de educação física, o próprio treinador do seu paciente, certo? Ok. Então, o que vai acontecer? Você tem aí o necessário nessa oxidação dos ácidos graxos, que é o que o livro bate mais. Você precisa de hormônios catabólicos, glucagon e epinefrina. Vocês sabem o que é catabólicos? Todos aqui conseguem visualizar essa terminologia? Não lembro. Não lembra, tudo bem. Eu vou falar de um jeito que eu guardei isso para minha vida. Não sei se faz sentido para vocês, que nem eu falei para outra turma. Para mim fez sentido e assim eu guardei. Pode ser que para vocês não faça sentido, mas isso é um jeito que eu criei, tá? Anabólico é o que constrói, é o que faz a síntese. E catabólico é o que quebra. Então, como que eu guardei? Eu guardei que o cata, ele quebra. Então, catabólico é o que quebra. Glucagon e epinefrina, o que eles vão fazer? Eles vão quebrar, certo? Então, vai quebrar essas moléculas, que nem lá no... Para vocês entenderem, que nem aqui, não teve ação de glucagon e epinefrina quebrando o glicogênio? É isso que faz. Catabólico quebra. Anabólico sintetiza, constrói. Triacilglicerol é mobilizado do tecido adiposo
E os ácidos graxos são transportados junto da albumina para os tecidos que necessitam de energia, início da oxidação. Então, o que vai acontecer? Eu não vou ter um substrato, meu substrato não são os ácidos graxos. Para que eles entrem nessa via, vai ter uma mobilização. Vai mobilizar quem? O triacilglicerol, que então passará por esse processo de oxidação, liberando energia. São moléculas que liberam mais energia, tá? Ai, Carol, quanto de energia? A gente não vai entrar nisso porque, né, é outra coisa, não é o foco do que eu quero que vocês entendam. Mas aqui, então, só assim uma... Pode falar, meu bem. Aqui, mas assim, é uma bobeira que eu vou falar, tá? Mas assim, é o sonho de consumo de toda mulher esse processo, então, né? Ficar livre dessas gordurinhas, né? Esse processo. Sim, mas assim, a gente tem que pensar que a composição corporal, Giovânia, quando a gente fala, por exemplo, de avaliação nutricional, a gente precisa de um nível de gordura corporal para que esteja tudo ok. A gente não pode pensar em... Como que eu posso dizer? Ah, pô, eu quero 5% de gordura corporal. A gente vai ver isso na próxima aula, a gente vai falar da tríade da mulher atleta. Não sei se é na próxima ou na outra. Eu acho que é na outra. Sem ser dessa semana, que entra da outra. Que vai mostrar o que acontece quando esse percentual de gordura, ele é bem diminuído. Você não tem, assim, tantos benefícios, digamos, tá? Então, a gente precisa sempre trabalhar a avaliação nutricional. A gente precisa manter essa mulher dentro de um percentual de gordura adequado. É igual o homem. Equilíbrio, né? Tudo é equilíbrio na vida, né? É igual o homem. Teve uma palestra de um professor na faculdade, lá na turma de educação física, que ele treina o time de basquete. Ele colocou os atletas dele a 4% de gordura corporal. Ele falou que não foi bom. Ele fez o teste, não foi bom, então ele aumentou. Você precisa de um mínimo para ter o equilíbrio, certo? Então é necessário. Até porque a bainha de mielina, ela é composta de gordura. Então, se a gente não tiver isso... Sim, os hormônios são carregados por lipoproteínas, né? A gente precisa de LDL. Pô, mas LDL é o colesterol ruim, mas LDL é necessário, entende? É tudo equilíbrio. A gente preza o equilíbrio. A nutrição, a gente preza o equilíbrio. Certo? Então, vai acontecer a oxidação dos ácidos graxos, beta-oxidação, que ocorre nas mitocôndrias. E aí, essa via é utilizada na situação aeróbia, ou seja, presença de oxigênio, que foi o que eu falei para vocês. Traz mais uma figurinha para vocês, também do livro. Então, tem o triacilglicerol, vai liberar a ação de glucagon e epinefrina, libera esses hormônios, vão agir sobre o triacilglicerol e vão quebrar 3 ácidos graxos mais um glicerol. Vai liberar, então, para a corrente sanguínea, utilizar como moeda de energia, utilizar como ativação dessa via, certo? A oxidação dos ácidos graxos vai acontecer no músculo esquelético, liberando ATP. E aí, Giovânia, quanto tempo essa via? Acima de 3 minutos? Será que essa via, na presença de oxigênio, é a principal responsável pelo gás da sua esteira de 1 hora? Então, é isso que... É porque, assim, parece que dá uma energia, né? Mas aí, como você falou do... Ai, como é que era o negócio mesmo? Até que uma aluna também falou se deveria tomar, né? A creatina. Creatina. Então, assim, essas reservas que a gente tem, elas que vão acionar e que vai dar esse gás? Sim. Aí a gente vem para... Já vou mandar a terceira figurinha. Até aqui vocês fecharam? Vocês entenderam? Uhum. Todo mundo? Então, a gente vai aqui. Já que eu vou fechar com a imagem para você entender, Giovânia. Utilização de reservas energéticas é importante
que as funções fisiológicas elas continuam acontecendo, então seu rim continua filtrando, seu fígado continua metabolizando, seu coração bombeando, tudo vai acontecendo durante essa execução de exercício. O que vai depender? A mobilização e utilização das reservas energéticas vai depender do tipo de exercício, da intensidade e da duração, certo? Diversas formas de captar energia para manter a contração muscular. Isso aqui é um resumo do que a gente falou. A gente viu as 3 vias. O que influencia essas vias? Exercício, intensidade e duração, e que existe 3 tipos de vias capazes de captar a energia e manter a contração muscular. Contração muscular, eu preciso de ATP, que é a minha moeda energética. Tranquilo, galera? Uhum. Mecanismos de redundância. Você tem, nosso corpo é inteligente. Se acontece a falha em algum processo, o que vai acontecer? Agora eu entendi por que deu. Lembrei, eu passei um vídeo na aula passada que deu direitos autorais. Eu vou fazer diferente. Eu vou mandar para vocês no grupo esse vídeo, pode ser? O link? Que aí a gente não tem nenhum problema para subir a aula. Uhum. Tá. Diferentes formas de se obter resultados semelhantes. Então, caso haja falha em algum processo, tem a existência de outro sistema compensatório. Falhou algum sistema ali, o nosso corpo ele vai dar um jeito de compensar. Entrando essa compensação, vai continuar funcionando a engrenagem, ok? Então, a gente tem reservas energéticas que vão fazer esses mecanismos, ATPs, fosfocreatina, estoques de glicogênio e triacilglicerol. Dúvidas? Não? E agora a gente fecha a sua dúvida, Giovanni. Porque parece que eu tenho um gás. Gente, o Bolt, ele treina mais de horas por dia. Será que ele, né? Como que funciona isso? Então, prestem atenção. Pequena reserva energética, minha seta sumiu, apareceu de novo. Pequena reserva energética, ATP, ou seja, começa a consumir, bum, caiu. Quando ela está caindo, meu corpo ele já está entrando na ativação de outra via, ATP-CP. ATP-CP sobe, 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 cai. Uma duração de exercício baixa. Então, com 12 segundos, desacelerou. Nesse momento, está começando a ativação de outra via, glicólise anaeróbia. Sobe, 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 mantém, mantém, desce, desce. E a via aeróbia, que sobe, 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 e vai perdurar um exercício que tem uma duração, ok? Uma longa duração. Então, você tem a ressíntese dessas vias durante a execução do seu exercício. Por exemplo, no treino do Bolt, ele gasta ATP, ATP-CP, glicólise anaeróbia e vias aeróbias. E ele vai ativando. Por quê? Porque a gente não tem tempo de ressíntese de 2 minutos a 5 minutos ATP, e aí começa de novo. Você tem ativação dessas vias. É o que vai acontecer na sua uma hora de treino, Giovânia. Você começa ativando vias, e aí, dependendo da duração do seu exercício, você vai ter uma via que vai manter com mais... Como que eu posso usar? Não tem uma palavra. Vai ter uma via que vai manter melhor o seu exercício. Seria isso. Vai ser a principal via de manutenção do seu exercício. Deu para entender? Deu, porque eu sinto um gás o dia inteiro, assim, a sensação que me deram uma injeção de alguma coisa, que eu fico mais elétrica do que eu já sou. Então, é incrível, né? Então, você tem essas ativações, certo? Uhum. Dúvidas, pessoal? Essa é a hora de perguntar. Não? Professora, rapidinho. Tudo bem. No caso, para mim ficou bem claro que a via da ATP-CP são 12 segundos, a da glicólise anaeróbia 30 segundos, e a outra demora mais 3 minutos. E só da ATP, qual é o tempo? Como essa primeira, você Isso. tá falando? Essa ATP é para começar o exercício, ó. Se a gente pensar que aqui é 30 segundos, não chega nem a 10. Tá.
É uma reserva mínima, é limitada. Ela vem para começar a ativar o resto. Mas a via do ATP-CP não são 12 segundos? Sim, é que você falou do ATP. Aí o ATP-CP são 12 segundos para manter o exercício. Ó, a gente tá mais ou menos aqui, tá vendo? Aí em 12 segundos essa atividade começa a cair, que é aquilo que eu falei da aceleração do Bolt. Ele ainda está em aceleração, enquanto os outros já começaram a decair. Então, querendo ou não, a via do ATP em qualquer atividade também, ela é a primeira, né? Ela precisa, a gente começa de algum ponto, entende? Uhum. A gente acaba produzindo tudo, certo? A não ser que seja, por exemplo, um tiro de competição. O tiro de competição, você vai ter os 12 segundos e já era, porque você não tem outra atividade depois. Tá. E aí, por exemplo, se a gente pensar numa partida de handball, numa partida de futebol, de basquete, eu tenho os momentos de explosão também. Por exemplo, quando eu vou lançar a cesta, quando eu vou fazer um chute, quando eu vou lançar a bola pro gol. Então, eu tenho esses tiros de explosão, por isso que acaba ativando todas as vias. Certo? Okay. Certo. Gente, eu vou fazer o seguinte. Eu vou parar a gravação agora. E vou passar o vídeo para vocês e eu mando o vídeo para vocês para caso vocês queiram consultar depois, já que os direitos autorais bateram nele, tá bom? Então eu estou parando a gravação.